Olá, meus amigos, juntos mais uma vez, bom dia! Para você que ainda não se inscreveu, não se esqueça de ir lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, fazer a sua inscrição para você poder receber as notificações dos vídeos que nós postamos todos os domingos. Você que me acompanha no Facebook, está lendo a Bíblia comigo todos os dias através dos versículos que nós postamos. Nosso intuito não é teológico, não é debate religioso. O nosso intuito é fazer com que você compreenda a Bíblia Sagrada de uma maneira simples e objetiva, como ela deve ser. Você já deve ter ouvido a expressão nascer de novo, mas o que realmente existe de especial nessa expressão? O terceiro capítulo do livro de João nos traz um dos mais importantes trechos bíblicos para a revelação de Jesus ao homem. Todo cristão tem por obrigação ler esse capítulo, sobretudo o versículo 16, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O capítulo inicia-se contando a história de Nicodemos, um fariseu e principal entre os judeus, membro do Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte dos judeus. Pode soar estranho o nome Nicodemos, mas durante o domínio dos Macabeus, que foi ali de ano 64 ao ano 37 a.C., os nomes de origem grega passaram a ser comuns, naquele povo. Somente no livro de João nós temos a história de Nicodemos. Não se sabe muito sobre as suas posses, mas acredita-se que eram muitas. Ele era um homem muito preparado e estudioso da doutrina judaica. Como vimos na semana passada, você deve estar lembrado, Jesus estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E já havia feito grandes maravilhas entre os povos naquele lugar. Por essa ocasião, muitas pessoas creram em Jesus Cristo. Muitos estavam maravilhados com tudo que ele tinha feito e estava fazendo, e entre essas pessoas estavam Nicodemos. Então ele propôs encontrar-se com Jesus à noite. Alguns estudiosos acham que esse encontro noturno foi por conta de uma descrição que ele queria. Ele tinha um certo receio de se encontrar com Jesus, pois ele era um fariseu. Outros já acreditam que Nicodemos preferiu encontrar com Jesus à noite em respeito a Jesus Cristo. Haja vista que naquele tempo havia um respeito muito grande para aqueles que estavam falando sobre salvação, para aqueles que estavam fazendo um trabalho religioso. Então, alguns acreditam que ele estava respeitando Jesus quando propôs se encontrar à noite. Aqui um fato curioso, sendo ele um homem tão importante, ele chama Jesus de mestre, está lá no versículo 2. Ele estava certo de que Jesus só poderia realizar tais ações sendo o enviado de Deus. Ele reconheceu Jesus e se predispôs a encontrar-se com ele. Nicodemos tinha uma dúvida de como poderia entrar no reino de Deus. Então Jesus usa uma expressão para ele assim, nascer de novo. Contudo, Nicodemos interpretou a expressão no sentido literal, mas Jesus explicou que não se tratava de algo físico, e sim espiritual. Nicodemos poderia ter rejeitado a doutrina de Jesus, concorda comigo? Pois ele era um fariseu de grande posição dentro da religião judaica. Meus amigos, não adianta você ser judeu, gentil, especialista ou leigo, juiz, réu, pobre, rico. Não adianta ter anéis, medalhas, troféus e tantas outras coisas mais. Isso não habilita ninguém a ter acesso no reino de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo. Nicodemos não quis conhecer Jesus pelos seus milagres, e sim pela sua palavra.
Hoje em dia nós temos muitos que buscam os milagreiros, profetas, médiuns, curandeiros, dentre outros, ao invés de buscarem a palavra de Deus. Tem alguém fazendo milagre ali, é ali que eu vou. Viajam 300, 400 quilômetros, como se milagreiros fossem mais importantes do que a palavra de Deus. Cuidado, porque muitos milagreiros estão pisando em Jesus Cristo para fazer dele um púlpito, para fazer dele um palanque, para fazer dele algo para se projetarem. E você pode perder a sua salvação acompanhando pessoas como essas. Jesus então fala da sua missão e faz uma analogia sobre a serpente que Moisés levantou no deserto. Está lá em Números 21:9. As serpentes passaram a atacar o povo no deserto, então Moisés, a pedido de Deus, construiu uma serpente e levantou ela, e todo mundo que olhasse para aquela serpente estaria protegido das serpentes que estavam ali. Da mesma forma, Jesus declara que será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está no versículo 15. Então, se você olhar para Jesus Cristo, você estará recebendo a graça da vida eterna. Aí nós temos o versículo 16, que eu falei no início, que é um dos mais lidos e recitados na Bíblia, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, essa garantia ela é maravilhosa. Deus nos ama. Pare de achar que Deus é aquele que permite só as coisas ruins na sua vida. E as boas são frutas do acaso. Eu perdi o meu irmão, Deus tirou meu irmão. Deus não presta. Mas quando você levanta de manhã, passa todo o seu dia respirando, seu coração batendo, com o seu emprego, com a sua família, tendo o que comer, aí não foi Deus. Pare com isso. Você acha que se você for fazer uma viagem, o seu carro fura o pneu, Deus não gosta de mim. Mas quantas vezes você faz viagem e o seu pneu não fura? Quantas vezes você vai em lugares e é protegido e não sabe? Deus é aquele que age justamente no que parece coincidência. Ainda nessa conversa com Nicodemos, Jesus mostra que não veio para destruir a vida de ninguém. Absolutamente. Pelo contrário, ele veio para salvar as nossas vidas. Pois sem ele, nós todos já estamos destruídos. Jesus menciona que precisamos crer para sermos salvos. Todavia, meus amigos, crer em Jesus não é apenas acreditar que ele existe, mas é a sinceridade na sua devoção. No versículo 19, Jesus relata que os homens viram a luz, que é ele, mas preferiam ficar com as trevas. As pessoas têm consciência de que ele existe, mas estão na zona de conforto do pecado. Após esse encontro, Jesus vai para a Judéia, sem nenhum conforto, a pé, no deserto, passando sede, passando fome. Muito diferente dos religiosos de hoje, que às vezes vão de helicóptero, né? Bom, ali na Judéia, as primeiras conversões e batismos começam a acontecer. As pessoas que ouviam a sua mensagem e se arrependiam eram levadas às águas, elas eram batizadas. Os discípulos de João Batista ficaram incomodados quando eles ficaram sabendo que Jesus e os seus discípulos estavam batizando. João Batista então reitera que ele não era o Messias e que era importante abrir o caminho para o Senhor, e deixa aí uma frase, meus amigos, que todos os pregadores cristãos deveriam meditar.
Eles deveriam ter essa placa escrito na frente, eles deveriam ter isso no carro, eles deveriam ter em todos os lugares essa frase de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Infelizmente, nós não vemos isso hoje. A maioria das pessoas estão crescendo, querendo pegar carona em todos os sentidos naquilo que Jesus fez. Você não pode crescer, você tem que diminuir para que Jesus cresça, assim como fez João Batista. Aí eu te pergunto, e você? Já nasceu de novo? Nós não sabemos se Nicodemos se tornou um cristão. Ele ajudou José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus por ocasião da morte do Senhor. A gente vai ver mais adiante nesse mesmo livro. Ele foi um privilegiado porque ele teve um encontro pessoal com o nosso Deus. Alguns livros que não fazem parte da Bíblia citam que ele se tornou cristão. Algumas tradições cristãs também afirmam. Inclusive fala que ele foi batizado por Pedro e João. Mas a Bíblia não menciona tal fato. Eu, pessoalmente, acredito que sim. Que ele nasceu de novo. É o que precisamos fazer. Mudar de vida. Mudar conceitos, sairmos dos ritos passados de geração em geração e acreditarmos de verdade em um Jesus vivo que nos ama. E esse Jesus quer salvar você. Um bom dia, que a paz desse Senhor Jesus Cristo maravilhoso possa estar com todos vocês. Em nome de Jesus.